Você já ouviu falar no nome David Jones? Para os marinheiros dos séculos passados, ouvir esse nome era sentir o coração gelar. David Jones não era apenas uma lenda, ele era o senhor das profundezas, o guardião dos mares, o carcereiro das almas dos afogados. Dizem que todo navio que afunda, todo marinheiro que nunca retorna, acaba no temido armário de David Jones. Era o destino pior que a morte, o esquecimento eterno, condenado a vagar para sempre nas águas escuras. Mas afinal, quem foi David Jones? Um pirata de verdade, um demônio dos oceanos, ou apenas uma invenção dos marinheiros para dar nome ao terror do mar? A primeira vez que o nome de David Jones surgiu foi nos relatos de marinheiros ingleses do século XVIII. Para eles, o armário de David Jones não era um baú de tesouros, mas sim um destino de terror. Era assim que o chamavam, o abismo sem volta, o túmulo aquático de todos aqueles que desapareciam no mar. O navio que afundava ia para o armário de David Jones. O marinheiro que se afogava, sua alma estava condenada a se juntar ao guardião das profundezas. O mar, na época, era visto como uma força viva, indomável e cheia de mistérios. Sem tecnologia, bússolas precisas ou mapas confiáveis, os marinheiros dependiam da sorte e da fé para sobreviverem em águas traiçoeiras. Por isso, surgiram lendas para explicar o inexplicável, tempestades repentinas, navios que sumiam sem deixar rastros e gritos estranhos que ecoavam durante a noite no oceano. E quem explica tudo isso? David Jones. Ele não era apenas um nome, era a própria personificação do medo do mar, invisível, inevitável, imortal. A pergunta que ecoa até os dias de hoje é de fato quem realmente era David Jones. O problema é que não existe apenas uma versão. Cada marinheiro, cada canto do mundo, tinha uma explicação diferente para esse ser misterioso. Uma das teorias mais populares dizia que David Jones fora um pirata cruel, um capitão amaldiçoado por seus crimes, condenado a vagar eternamente no fundo do oceano, prendendo em seu armário todos os que ousavam desafiá-lo. Ele seria, portanto, um carcereiro das almas perdidas no mar. Outra versão descrevia como um dono de taberna, bêbado e trapaceiro, um homem chamado Jones, que enganava marinheiros, roubava seu dinheiro e os entregava a um destino terrível no mar. Segundo alguns relatos, a bebida, o rum, teria ligação direta com seu nome, já que David Jones seria também uma gíria para a embriaguez mortal. Mas havia ainda uma explicação mais sombria. Para alguns, David Jones não era humano, ele era um espírito do oceano, guardião das profundezas criado a partir do medo coletivo dos navegadores. O mar, na época, era uma entidade em si, implacável, misterioso e cheio de segredos, e David Jones seria a sua face mais cruel. O mais fascinante é que essas versões coexistiam. Ninguém sabia ao certo de onde vinha o nome, mas todos os marinheiros, do mais experiente aos novatos, acreditavam nele. Era uma regra não escrita. Se você ousasse cruzar o oceano, em algum momento encontraria o olhar invisível de David Jones. Séculos depois, David Jones não ficou preso apenas nas histórias de marinheiros. Ele se transformou em um ícone cultural. Na literatura, o mito aparece em contos e poemas marítimos do século XVIII e XIX. Escritores usavam o nome Armário de David Jones como metáfora para a morte no mar, reforçando aquela ideia de destino inevitável. No cinema, a figura se consolidou de vez. Quem não se lembra de Piratas do Caribe? Ali, David Jones foi reinventado como o terrível capitão do holandês voador, um ser de aparência monstruosa, com tentáculos no lugar da barba e o poder de controlar as almas dos mortos no mar. Esse retrato misturava as lendas originais com novos elementos sombrios, criando uma das representações mais marcantes do personagem. Até as produções mais leves ele aparece.
No desenho Bob Esponja, o nome Davy Jones é usado de forma cômica. Ele vive em um armário cheio de meias sujas no fundo do mar, uma referência divertida, mas que ainda mantém viva a lembrança do mito. O curioso é perceber como cada versão escolheu um lado do personagem, ora um vilão temido, amaldiçoado pelas profundezas, ora um símbolo folclórico, quase cômico, que mostra como o mito foi se moldando ao longo dos séculos. De qualquer forma, o nome Davy Jones continua vivo. Do medo dos marinheiros até o cinema de Hollywood, ele sempre foi o guardião das profundezas, lembrando que o mar esconde segredos que talvez nunca devemos descobrir. E no fim, o que Davy Jones realmente representa? Talvez ele nunca tenha existido como pessoa, talvez nunca tenha sido um pirata, um taberneiro, um espírito do mar. Mas, para os marinheiros, ele era real o suficiente. A lenda de Davy Jones é, no fundo, um espelho do medo humano diante do desconhecido. O oceano sempre foi um lugar de mistério, beleza e perigo. Cada onda, cada tempestade, cada desaparecimento precisava de uma explicação, e durante muito tempo Davy Jones foi a resposta. Hoje, ele não é mais apenas um mito de marinheiros, é um símbolo cultural que aparece em músicas, livros, desenhos e filmes. É um alerta eterno de que o mar, por mais belo que seja, guarda seus segredos e cobra seu preço. É uma lembrança de que o imaginário humano transforma medo em lenda, e lenda em imortalidade. Então, da próxima vez que você ouvir o som das ondas batendo forte, lembre-se, para alguns o oceano é só água salgada, mas para outros pode ser o eco distante do armário de Davy Jones, chamando por mais uma alma para as profundezas. Mas e você? Acredita que Davy Jones realmente existiu? Foi um pirata cruel, um espírito do oceano ou apenas o fruto do medo dos marinheiros? Conta aqui nos comentários qual versão você acha mais assustadora. Ah, e se você gostou da viagem pelos mistérios do mar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde as próximas histórias cheias de suspense, lendas e segredos que ainda vamos explorar. E quem sabe, na próxima, o oceano não tenha mais uma surpresa guardada para você.